Olá, estamos de volta com o Senado agora. A emenda à Constituição que criou a chamada janela partidária foi promulgada nesta manhã pela mesa do Congresso em uma rápida sessão solene. Mas a medida não agradou a todos. Deputados federais, estaduais, distritais e vereadores têm 30 dias para trocar de partido sem o risco de perder o mandato. O prazo começa a contar a partir da publicação da emenda constitucional na sexta-feira, 19 de fevereiro, e termina no dia 19 de março. O partido que conquistar novos parlamentares não terá mais recursos do fundo partidário, nem aumento no tempo de propaganda no rádio e na TV. A regra da fidelidade partidária não se aplica a cargos majoritários: senador, prefeito, governador e presidente da República. A janela para a troca de partido foi desmembrada da proposta de reforma política já aprovada pela Câmara e que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A senadora Rose de Freitas, que representou a mesa diretora do Senado na promulgação, criticou o novo prazo para a troca de partido. É mais um capítulo dentro de uma reforma que não acontece. Então nós estamos sempre arranjando uma saída espetaculosa, maravilhosa, no momento que os interesses eleitorais, e é isso, para isso que serve essa janela, os interesses eleitorais que vão ser acomodados regionalmente. A Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação do diplomata Luiz Fernando de Andrade Serra para o cargo de embaixador brasileiro na Coreia do Sul. O nome segue para exame do plenário do Senado. Também foi aprovada a criação do Grupo Interparlamentar Brasil-Argentina, que tem o objetivo de estimular a troca de experiências entre os poderes legislativos dos dois países. A Comissão de Agricultura fez hoje uma audiência pública para discutir a pesquisa científica da Embrapa e de outras instituições no combate ao mosquito transmissor do Zika vírus. Segundo os participantes, já existem bioinseticidas capazes de combater as larvas, mas esses produtos ainda não foram difundidos pelo governo federal. Florindo Dalberto, do Instituto Agronômico do Paraná, afirma que o Brasil perde tempo ao não utilizar os conhecimentos da pesquisa agrícola no combate a pragas ambientais, exemplo do Aedes aegypti. Para vocês, senhores, terem uma ideia, hoje são 21 entidades estaduais públicas de pesquisa, em 18 sistemas estaduais. Esse contingente hoje mobiliza entre servidores, estagiários, bolsistas, estudantes, cerca de 9.800 pessoas. Existe uma capilaridade com cerca de 240 estações experimentais, 298 laboratórios nesse país todo, né? E que desenvolve pesquisa, obviamente, em todos os campos de interesse da agricultura. De acordo com o professor Bergman Moraes, da Universidade de Brasília, não existe uma solução definitiva para o combate ao mosquito, mas ele acredita que a biotecnologia já possui armas adequadas para enfrentar o problema. Bergman também explicou aos senadores as limitações financeiras da pesquisa científica no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, o máximo que um pesquisador pode pedir é até 150, 200 mil reais por pesquisa. E um reagente que você consegue, por exemplo, na minha área, que eu trabalho com biotecnologia, pode chegar a 5 mil, 10 mil reais. Então, você não consegue realmente fazer uma pesquisa competitiva internacionalmente com pouco dinheiro. Segundo a pesquisadora Rose Monerá, a Embrapa já desenvolveu em parceria com empresas privadas bioinseticidas eficazes no combate ao mosquito, com base em bactérias muito parecidas com as utilizadas em culturas agrícolas. A vantagem dessa bactéria é que ela é altamente específica, ela só mata a larva do mosquito, ela não contamina, não é cumulativa no ambiente, é inócua ao homem, às plantas, animais domésticos e insetos benéficos, podem ser incluídas no manejo integrado de pragas e podem ser utilizadas em água de consumo humano. O senador Wellington Fagundes, autor do requerimento para audiência pública, disse que agora o Senado vai aprofundar as discussões sobre o combate ao mosquito. Nós teremos uma comissão geral aqui no Senado da República, onde se vai discutir principalmente o Zika vírus, mas não tem como você falar da doença se você não combater o vetor. Eu penso que o Brasil precisa fazer com que os nossos pesquisadores também sejam valorizados. Está na pauta do plenário de hoje a medida provisória que aumenta o imposto sobre ganhos de capital para a pessoa física e jurídica optante pelo Simples.
Ganho de capital é a diferença entre o valor de compra de um bem, por exemplo, ações ou um imóvel, e o valor de venda. Se uma pessoa comprou uma casa por R$500 mil e vendeu por R$700 mil, terá de pagar imposto sobre a diferença, que é de R$200 mil. Hoje, a alíquota única é de 15%. No esforço para equilibrar as contas, a medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso aumenta a tributação sobre esses ganhos e estabelece 4 faixas de cobrança. A expectativa era arrecadar R$1 bilhão e 800 milhões com as novas regras. Mas essa previsão terá que ser revista se no Senado for aprovado o texto como veio da Câmara. O texto enviado pelo Planalto previa a alíquota de 15% para ganhos de até R$1 milhão, 20% para até 5 milhões, 25% até 20 milhões de reais e 30% para ganhos acima de 20 milhões. Os parlamentares alteraram o texto. As novas regras estabelecem que paga 15% quem ganhar até 5 milhões. Acima de 5 e abaixo de 10 milhões, o imposto é de 17,5%. Entre 10 e 30 milhões, a cobrança é de 20%. E acima de 30 milhões, o imposto é fixado em 22,5%. Além de você reduzir as alíquotas que tinham sido previstas, foram aumentados os limites. Então, vai alcançar um número de contribuintes muito menor e, em termos de arrecadação, não tem dúvida de que não vai ter o mesmo poder que antes. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária. Lembrando que a parte destinada às votações, a ordem do dia, ocorre a partir das 4 da tarde. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.